sobre R, trocando limites. Até A, né? Desculpa, isso aqui é A. Senão não pode, né? Isso aqui vai dar 1 sobre A. Então, a integral de 1 sobre A, então nós temos aí 4π com 2 dá 2π, né? Energia, vamos pegar isso aqui, vezes 1 sobre A, né? Você tem a expressão U. Epsilon zero ao quadrado vai cancelar, um epsilon zero, né? Aqui. Esse 4 com esse 2 dá 2. Vai dar 2π A4 com a da A3. OS ao quadrado, só, né? E epsilon zero aqui embaixo. Né? Vai dar o mesmo estado. 2π ρS ao quadrado a 3 sobre epsilon zero, que é essa expressão aqui, né? Certo? Do ponto de vista do campo, do ponto de vista da fonte, o mesmo resultado. Uma dúvida aí? Bem. Bom, a gente fez tudo que a gente podia fazer no vácuo, né? A gente agora vai falar, vai ver como a gente trata deixa eu escrever aqui o título desse tópico, né? Eletrostática em meios vou mudar um pouquinho. Meios materiais é um pouco abrangente, eu vou restringir um pouco mais. Eventualmente esse título aqui vai mudar, certo? A gente quer falar sobre meios isolantes, porque existe um capítulo inteiro, que é o capítulo 4, que fala sobre meios condutores, né? Um meio condutor é um meio material, um meio isolante é um meio material. O título aqui do capítulo 2 estava meios materiais, e vai mudar para meios isolantes, tá? Ou seja, a gente em eletrostática chama meios isolantes geralmente de elétricos, né? A gente usa dielétricos em capacitores, por exemplo, para reduzir o tamanho dos dispositivos, né? Você preenche um capacitor com dielétrico, que pode ser feito com um tamanho menor. Essa é a ideia, né? Mas o fato é o seguinte: de que forma o campo é afetado dentro de um meio isolante, né? Além do mais, neutro. Eletricamente neutro. Há alguma modificação no campo no meio isolante? Essa é a questão, né? Ora, a gente tem que começar a examinar o meio e submicroscopicamente investigar de que ele é constituído, né? O meio qualquer, especificamente isolante também, né? Ele é constituído ou de átomos, certo? Ou de moléculas, né? Ou de íons. Você tem, às vezes, cristais, né? Formados por uma rede regular de íons positivos e negativos, né? Você tem moléculas, né? Materiais amorfos. Você tem a água, por exemplo, né? Moléculas de água fracamente interagentes, certo? Gelo, quer dizer, tudo é átomo ou molécula. Átomo é o quê? É carga, um núcleo de carga com um sinal positivo envolto por uma nuvem eletrônica, né, em torno dessa carga, ou seja, efetivamente uma carga negativa, né? Uma molécula é a mesma coisa, certo? Em geral, uma molécula são vários núcleos de carga, né, cada núcleo pertencente a um componente químico qualquer, carbono, oxigênio, hidrogênio, etc. E em torno desse núcleo você tem a nuvem eletrônica, né, conforme previsto pela mecânica quântica, formando uma configuração aí orbital de cargas, né, em torno desse núcleo. Você tem a densidade de carga, certo? E núcleos positivos. Então, a matéria neutra, ela é, na realidade, elétrica, porque ela tem carga elétrica, certo? Só que ela está em equilíbrio, né? As cargas estão em equilíbrio. Por exemplo, se você tem especificamente um átomo
esfericamente simétrico. O átomo de hidrogênio, no princípio, ele tem um núcleo, né? Próton, tá certo? E uma nuvem eletrônica, né? Esfericamente distribuída em torno do núcleo. Tá? Carga Q, carga total da nuvem menos Q, que é o elétron, tá certo? Distribuído de acordo com a sua função de onda, né? E pode fazer um modelo de simples, né? Você tem um elétron em torno, tá certo? E, em princípio, esses centros de cargas coincidem, né? Centro de carga positivo, tá certo? Vamos ver se hoje o amarelo funciona. E o centro de carga negativo, coincidentes, né? Então, é como se você tivesse uma carga nula no centro, né? Sistema equilibrado. Agora, imagine se você aplicar um campo elétrico nesse sistema. Né? Olha para esse sistema aqui, certo? Isso aqui está representando só o centro de carga positivo e negativo que estão coincidentes. Se eu aplicar um campo, eu vou empurrar a carga positiva em relação à negativa, e puxar a negativa. Então, eu vou criar uma separação efetiva, certo? Vamos deslocar a positiva. Né? Aqui está o centro de carga negativa, que está aqui. Certo? E a carga positiva agora foi para cima, né? Vou exagerar aqui a separação, certo? Então, eu efetivamente separei de uma distância D. Isso aqui vai atingir um equilíbrio quando a força externa equilibra a força interna. Pode calcular, inclusive, isso aí, se quiser. Tá? Mas o fato é que agora o campo elétrico fez isso, né? Produziu essa separação de carga. E se você fosse perguntar, bom, antes, né? Sem a matéria, o campo num ponto de espaço, vou botar aqui nesse ponto aqui, né? Ele era dado pelo campo externo. Porque a matéria não existe, não tem nenhuma contribuição da matéria. Nesse momento agora, né, no mesmo lugar, certo? Que eu coloquei um átomozinho naquele lugar, eu me pergunto, quem é o campo aqui? Né? Vai ser esse campo que está aplicado, mais o campo dessa carga, que faz isso, vou exagerar aqui, e mais o dessa carga aqui, que faz isso aqui. Eles não são colineares, né? Tá? Da negativa, né? E a positiva, que são ligeiramente desviados, né? Ou seja, a resultante desses dois vetores, né? Se você somar aqui, vai dar um vetorzinho para cá, certo? Então esse pequeno átomo, ele dá um campozinho diferente, certo? Naquele ponto, ele muda o campo por uma pequena quantidade. Então o fato de eu ter aplicado um campo no material fez com que ele respondesse com um campo de reação, certo? Então, obviamente, se eu tenho uma coleção de átomos desse tipo formando um material, se eu separo o centro de carga de todo mundo, todos vão começar a fornecer campos devido às separações de carga que vão modificar o campo aplicado. Quer dizer, não vão modificar o campo aplicado, mas o campo na matéria ou fora dela, certo? Vai ser afetado pela soma dos campos das separações de carga. Então, efetivamente, a gente criou aqui, com esse processo, um dipolo, nesse caso, certo? Um dipolo porque são dois polos, né? Por isso que se chama dipolo. Um polo positivo e um polo negativo. Um dipolo elétrico. Nesse caso, o dipolo foi induzido pelo campo externo, né? E o campo que causou esse dipolo. O dipolo não existia, ele foi criado pelo campo externo. Então o processo é, o campo externo induziu o dipolo reagiu e botou um campo a mais e incrementou o campo do espaço. Certo? Há situações em que as separações de carga já existem, permanentemente, independente do campo. Então, aqui a gente poderia falar de átomo ou molécula apolar, né? Você já deve ter ouvido falar disso, certo? Em que você não tem uma atividade, uma separação efetiva sem um estímulo externo. Mas existem moléculas, como a própria molécula de água, em que o centro de carga, positivo e negativo, né, ela tem uma forma, uma distribuição aí de cargas, certo? Em que efetivamente os centros de carga já estão separados, né? Você tem isso aí, certo?